Parecia que a bruxa estava mesmo à solta na mansão dos Blandini. A duquesa Rosemary estava com febre alta e rolava na cama de um lado para o outro, enquanto a empregada Melina, ao lado, tentava ajudá-la. A febre fazia com que a duquesa loira começasse a delirar e, nos seus delírios, chamava por Felipe. Ela não sabia por que ele continuava a aparecer até mesmo em seus sonhos. Mesmo com a esposa passando mal, o duque Leblon estava chateado. Dizia que não precisavam fazer tanto alvoroço por causa de uma febrezinha, era só esperar que iria passar. Ao contrário dele, o Visconde Viana, que estava perto, não conseguia disfarçar seu rosto de preocupação. Não demorou muito para um médico chegar, pedindo desculpas, pois a premiação deveria ser atrasada um pouco. Ele não se importava, queria apenas que Rosemary fosse medicada o quanto antes. Ele quis saber quais eram os sintomas e desde quando ela não estava se sentindo bem. O Visconde Viana contou que ela tinha desmaiado e agora estava delirando. No entanto, Leblon apenas estava preocupado com a saúde da criança. Se a criança ficasse bem, o resto não tinha importância. Porém, o médico, enquanto subia as escadas com Leblon, dizia que, se Rosemary não ficasse bem, a criança também não ficaria. Depois que os dois subiram as escadas, o conde Lancidil ficou sozinho com o Visconde Viana e aproveitou para conversar com ele. Disse que a última vez que se viram foi quando ele estava frequentando seu jardim. O Visconde Viana se virou para aquele homem e o cumprimentou chamando-o de Visconde Lancidil, mas, no mesmo momento, foi corrigido. Ele avisou ao Visconde Viana que agora tinha um cargo maior, era o Conde Lancidil. Já fazia algum tempo que eles não se viam e por isso ele não tinha ficado sabendo que o outro havia ganhado um título maior. Avisou também que o Visconde deveria ficar atento, pois havia um cavaleiro vasculhando e desenterrando histórias passadas dele e de Rosemary. Falava que deveria ser o mais discreto possível e que, sempre que alguém tocasse no nome de Rosemary, jurasse que nunca tiveram nada, que sempre foram apenas amigos. Dizia ainda que, se ele realmente gostou ou ainda gostasse de sua irmã, deveria fingir que ela nunca existiu, pois agora pertencia ao Duque Leblon. Depois, virando-se de costas para o Visconde Viana, disse que aquilo era o melhor para os dois e tinha certeza de que Rosemary também pensava da mesma forma. Felipe Viana ficou muito triste, porém deveria aguentar firme, pois não era só ele que estava passando por momentos difíceis. Naquele mesmo momento, Rosemary estava no quarto sendo observada. Além do médico que a examinava, também estavam ali o Duque Leblon, seu irmão e até mesmo a Marquesa Matilda, que observava para ver o que realmente acontecia. Rosemary notou que o Duque Leblon estava ansioso para sair de perto dela. Angustiada, disse a ele que, quando não estava por perto, sentia-se infeliz. Ele não queria saber. Achava que ela não deveria ficar tocando nele nem com conversas estranhas. Nem adiantava tentar fazer uma voz fofa, pois tudo nela soava tão ridículo que ele sentia pena. É claro que sua mãe, Matilda, também tinha voz ativa. Falava que aquela garota já era grande o suficiente para parar de bancar a animada. Ela precisava simplesmente cumprir o seu papel. Aproveitando a oportunidade, perguntou ao Dr. Connor se a criança seria um menino. Nessa hora, os dois arregalaram os olhos, tanto o médico quanto Rosemary. O clima no ar era pesado. Leblon avisou que, se fosse menina, iria se divorciar e ela que cuidasse da criança em outro lugar. Acrescentou ainda que não iria se envergonhar por causa dela, já que nos Charles teriam 2 meninos. Era obrigação dela dar a ele pelo menos um filho homem. O médico aproveitou para dizer que a previsão, por enquanto, não era muito certa, mas não descartava que fosse um menino. Deveriam esperar um pouco mais. Por ora, seus exames indicavam que seria um menino saudável e que, com certeza, poderia lutar contra os filhos dos Charles por um lugar no império. Aquilo deixou Matilda escandalizada. Não podia acreditar. Agora, finalmente teria um neto homem. Emocionada, dizia a Leblon que ele finalmente havia feito algo que prestasse. Agora, aquela mulher mostrava ter algum valor. Já falava até em festa e convites para celebrar a chegada de mais um membro da família real. É claro que o conde Lancidil ouviu tudo e também quis dar sua opinião. Falava que fazia tempo que a irmã dele não tinha um momento desses de alegria e descontração.
Leblon não foi contra. Disse que, depois que terminasse de conversar com a irmã, deveria procurar a Marquesa Matilda para começarem os preparativos. A irmã ficou abismada ao ver que agora seu irmão tinha tanto destaque naquela família. Parecia que eles o respeitavam mais do que a ela mesma. De certa forma, ficou entusiasmada ao ouvir o irmão dizer que o próprio Duque Leblon havia cuidado para que todos respeitassem o Conde Lancidio. E agora, a casa Lancidio teria um lugar de destaque. Ele estava animado, pois os Lancidio sempre foram colocados de lado por serem pequenos e não terem grandes fortunas. Mas agora parecia ter um futuro garantido. Disse à irmã que se ela fizesse tudo certinho, as coisas seriam boas, agora que os Lancidio estavam unidos à casa Blandini. E aquele homem, talvez sem saber, estava colocando ainda mais peso nos ombros daquela mulher. Agora ela estava com medo. Achava que, se não desse à luz a um menino, o Duque Leblon iria tomar a filha do Conde Scheber como nova esposa, e ela estaria arruinada. Mas seu irmão dizia que ela não deveria se preocupar, que aquela era meramente a última tentativa desesperada do Conde Scheber de se agarrar ao poder. Olhando nos olhos da irmã, dizia que ela deveria ouvi-lo com atenção. A prosperidade da casa Lancidio estava ligada tanto à felicidade dela quanto à dele. Por isso, não deveria ser egoísta e apenas pensar no pequeno romance que teve com o Visconde Viana. A jovem, ouvindo tudo aquilo, ficou com o rosto ainda mais entristecido. Agora sabia que toda e qualquer possibilidade de ter um relacionamento havia acabado. Apertando o tecido do vestido e cerrando os punhos, dizia ao irmão que estava tudo bem. Por ela, se sacrificaria um pouco mais. Mais tarde, naquela noite, na mansão do Duque de Charles, a senhora Tilly pediu permissão à duquesa Irina para entrar em seu aposento por um instante. O motivo era relacionado ao Visconde Viana, que desejava uma audiência com a duquesa o mais rápido possível, e que fosse algo privado. A protagonista achou estranho que o Visconde Viana procurasse a uma hora daquelas, mas assim mesmo poderia avisar que o receberia. Passou um tempo e Irina já estava na sala de estar, recebendo o Visconde Viana, que lhe pedia 1000 perdões pela visita repentina. Irina compreendeu, achava que deveria ser algo muito urgente para que ele fosse visitá-la sem um aviso prévio. Ele pediu se, por acaso, ela poderia entregar uma mensagem para o Duque. Queria que ela dissesse que parasse, por favor, com a investigação que estava fazendo sobre ele. Ela achou estranho, pois não estava a par dessa investigação e também não sabia do que ele estava falando. O Visconde insistiu, mas, mesmo assim, queria que ela falasse com o Duque Pervin. Irina pensava que o marido estava investigando os rumores que envolviam o Visconde Viana e a duquesa da casa Blandini. Mesmo assim, achava que seria melhor ele falar com Pervin pessoalmente. No entanto, o Visconde acreditava que, se a própria esposa falasse, talvez o Duque recebesse melhor aquele pedido. Ela dizia que Pervin não era do tipo de pessoa que age sem motivo. Não tinha intenção nenhuma de encorajar a investigação, mas também não iria interferir nela. O Visconde Viana insistia em dizer que o Duque estava perdendo tempo, pois não encontraria nada que ligasse o passado dele a quem quer que fosse. Ouvindo as palavras do Visconde, Irina teve ainda mais certeza de que havia alguma coisa muito estranha para ele estar tão empenhado em esconder. Mas o que mais a incomodava não era isso, e sim a tristeza profunda dele. O homem estava prestes a chorar diante dela, e isso deixava a duquesa um pouco incomodada. Irina foi sincera e abriu o jogo de uma vez. Perguntou ao Visconde Viana se ele precisasse de alguma ajuda que não quisesse que o Duque da casa Blandini soubesse, ela estaria disposta a ajudá-lo. Quando ouviu isso, ele levou um susto, porém Irina continuou falando. Dizia que poderia fazer muito por ele, bastava que começasse a acreditar nela e contasse a verdade. Parecia que o Visconde Viana estava sem jeito, querendo dizer as coisas, mas não se referia apenas a ele. Depois disse que era tudo o que tinha para falar a ela, por isso já iria se retirar, pedindo desculpas mais uma vez por importuná-la. Enquanto ainda estava de costas, disse a Irina que ela era uma pessoa muito boa, e não era à toa que era duquesa da casa de Charles. Afirmou que desejava realmente poder pedir ajuda a ela, mas, no momento, ainda deveria guardar alguns segredos.
Alguns dias depois, o duque da casa de Charles escutava do imperador que o grão-duque de Lilian já havia anunciado a data do batismo de sua filha, Melody, e pediu especificamente que o duque e a duquesa comparecessem juntos. Também avisou que seria em 2 semanas, o prazo era bem curto. Depois, o duque de Charles perguntou se seria o único casal do império a comparecer ao batismo. A preocupação de Pervin era justa, temia que Leblon também fosse, e pior ainda, acompanhado da duquesa Rosemary, que não se dava bem com a duquesa Irina. No entanto, o imperador acenou dizendo que, claro, o duque Leblon não iria perder tempo, ainda mais porque sabia que o grão-duque de Lilian não gostava dele. Depois, Pervin quis saber quem representaria sua majestade. O imperador contou que já havia convocado a pessoa ao palácio pela manhã e que ela já deveria ter chegado. Passou algum tempo e alguém entrou pela porta pedindo desculpas à sua majestade pelo atraso. Aquela presença deixou Pervin incomodado. Ele não sabia o que aquela pessoa estava fazendo ali. Enquanto a carruagem seguia com destino marcado para Verma, Pervin, sentado ao lado de Irina, dizia que sempre havia tantas coisas em que se preocupar quando retornava àquelas terras. Comentava que não faltavam homens para fazê-lo perder a paciência, especialmente na fronteira, sem mencionar o fato de que teria de lidar com o conde Evans Runner. Foi então que Irina notou. Ele estava preocupado, enciumado com os homens de Verma. Afinal, ela sempre fora considerada a rosa esplendorosa de Verma. Irina sabia que era por isso que ele estava inseguro. Sua beleza já havia sido comparada ao diamante mais puro, a pedra preciosa entre todas. Para confortá-lo, avisou que ficaria sempre ao lado dele. Segurando sua mão, disse ainda que estariam juntos o tempo todo no batizado da sobrinha, e era justamente por isso que estavam indo visitar seu irmão. Ela notou que algo do lado de fora chamou a atenção dele e quis saber o que era. Pervin respondeu que aquele caminho não havia mudado em nada. A carruagem sempre dava alguns solavancos quando passava por ali. As árvores, os campos e até mesmo as flores estavam iguaizinhos à época em que costumava atravessar aquela estrada. Por isso, pediu a Irina que descessem um pouco da carruagem para ver os campos floridos. Disse que ela provavelmente iria gostar. Irina concordou. Ao observar tantos girassóis, comentou que eram realmente lindos. Ela sabia que para ele não era mais tão impressionante, já que passara muitas vezes por ali. Astuto, Pervin segurou uma mecha do cabelo da esposa e disse que havia coisas que sempre o impressionariam, assim como a beleza dela. Levou as madeixas ao nariz e comentou que o perfume dela não se comparava a nenhum outro. Todos os demais pareciam sem valor algum. Irina ficava encantada todas as vezes que ouvia palavras tão bonitas saindo dos lábios do marido. E naquele dia em especial, ele estava ainda mais romântico. Naquele lindo campo de girassóis, ela lhe deu um beijo apaixonado. Para Pervin e Irina, tudo parecia, desde o começo, uma grande lua de mel. Estar junto dele fazia os momentos difíceis parecerem distantes. Ele quis saber se poderia passar um pouquinho dos limites com ela. Irina aceitou e ele a carregou nos braços. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele respondeu que ela não poderia voltar atrás depois de lhe dar permissão. Deitou-a gentilmente dentro da carruagem. Irina achava que, naquele dia, ele estava especialmente ousado. Enquanto tirava a camisa para afastar o calor, dizia que ela deveria deixar o coração livre para amá-lo quanto quisesse. Enquanto isso, a carruagem real de Saint Esteves se aproximava do destino. Antes mesmo de alcançar os portões, foram parados por um cavaleiro. O homem gritava do lado de fora, pedindo para ver Irina. Apresentou-se como Gamaiver e disse que queria acompanhá-la pessoalmente, implorando que ela lhe permitisse ao menos ver um pouco de seu rosto. Mas quem abriu a cortina foi Pervin. O cavaleiro, emburrado, disse que o duque loiro não havia mudado nada e insinuou que não seria educado negar-lhe a honra de ver o rosto da senhorita Irina. Pervin, porém, achava que a falta de educação era parar abruptamente um convidado. Por isso, pediu ao homem que saísse de sua frente e não ousasse colocar os olhos em sua esposa. Foi tão firme que deixou o cavaleiro apavorado. O homem desistiu de sua intenção e recuou.
Após algum tempo, finalmente chegaram ao castelo do Grão-Duque de Lilian. Leon perguntou à irmã se ela estava cansada, pois a viagem fora longa e provavelmente desejariam descansar. Ele notou que o vestido de Irina estava uma bagunça e criticou o cocheiro, achando-o descuidado. Depois de descansar, já estavam na grande catedral. A pequena Melody preparava-se para ser batizada, tornando-se oficialmente uma Lilian, princesa de Verma. Enquanto era batizada, a bebê chorava sem parar, parecendo incomodada. Irina se comoveu ao ver a criança daquela forma. As damas observavam e aquele que dava as bênçãos olhou para Irina, perguntando se ela poderia segurar Melody por um momento. Assustada, ela confirmou se era mesmo com ela que ele falava. O homem explicou que a bebê parecia balbuciar algo em sua direção. Irina então pegou Melody no colo. Para surpresa de todos, a criança parou de chorar imediatamente. Mas, ao olhar para o lado e ver o duque loiro, a bebê parecia interessada. Irina comentou que Pervin não deveria apenas observar, mas interagir com a menina. Seguindo o conselho, ele fez algumas caretas. Assim que a bebê viu, começou a chorar desesperadamente e o som ecoou pela catedral. As pessoas trocaram olhares, incomodadas. O sacerdote, então, apressou as bênçãos, tentando ser breve. Constrangido, Pervin percebeu que só havia piorado a situação. Irina, porém, tratou de acalmar Melody, abraçando-a. Olhou para o marido e reconheceu que ele havia feito o melhor que podia. Após o batismo, já na casa do Grão-Duque, Leon perguntou à irmã se a comida estava de seu agrado, lembrando que, quando criança, ela adorava aquele prato. Ele pediu ao mordomo que trouxesse 2 xícaras de chocolate quente, a bebida preferida da duquesa Irina. Brincou que, já que ela não podia beber champanhe naquela ocasião, poderiam brindar com chocolate quente. Enquanto conversavam, Leon perguntou se Pervin estava sendo bom marido. Nesse momento, o duque loiro estava afastado, pegando os doces favoritos da esposa. Irina notou o esforço dele e, percebendo que não havia os pêssegos doces que tanto queria, comentou em voz alta que acreditava que os gêmeos estavam desejando aquela fruta. Assim que ouviu, Pervin saiu correndo para procurar o doce favorito dela. Mesmo que não o encontrasse rápido, não desistiria tão cedo. O Grão-Duque, vendo esse esforço, disse que aquele homem realmente havia mudado e já não era o mesmo dos campos de batalha. Enquanto tomavam o chocolate, alguém chegou atrasado. O homem pediu desculpas e cumprimentou o Grão-Duque. Apresentou-se como o Marquês Viana, explicando que estava ali no lugar do Duque Leblon.